Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Thiago Facchini e este é mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje vamos fazer uma inovação, vamos fazer algo diferente que ainda não foi feito aqui no Juriscast. Apesar de estarmos chegando aí no episódio 50, a gente nunca fez um Juriscast com 2 convidados. Então, hoje vai ser um podcast ainda mais especial e diferente, mas sem dúvida vai ser sensacional, porque eu tenho aqui 2 nomes de peso para falar com a gente sobre cálculos judiciais e o contencioso trabalhista. Para falar com a gente, como de costume, a gente sempre traz especialistas. Então eu quero apresentar aqui para vocês, primeiramente, o Diogo Fassini, que é do jurídico da CSU. Ele é gerente jurídico da CSU Card System. Está na CSU desde janeiro de 2009, onde começou como estagiário do departamento jurídico. Ele é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela FMU e pós-graduando em Direito Tributário pela Mackenzie. Então, o nosso primeiro convidado, Diogo Fassini, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Queria agradecer a nossa audiência, queria agradecer o convite, dizer um bom dia a todos e dizer que estou muito feliz e honrado aí pelo convite. Legal, obrigado, Diogo. Vamos chamar para a conversa também aqui Paulo Souza, da Bernhoft. Paulo é administrador, contador e pós-graduado em perícia. Ele também é sócio da Bernhoft. Ele atua há mais de 20 anos com o desenvolvimento de trabalhos para gestão de contingência trabalhista e cálculos judiciais para empresas de diversos setores. Feita a apresentação, Paulo, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes aí. Agradeço o convite. Espero que esse papo aí seja bem bacana aí com o Diogo aí, que é um cara muito especialista aí na área aí. Espero que a gente possa agregar aí algum valor aí no nosso bate-papo. Legal. Feita a apresentação, eu não tenho dúvida aí com esses 2 currículos de peso que o papo vai ser super legal. Então, audiência, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Vamos direto para a nossa pauta, então vamos falar, que é o que importa aqui para quem está nos ouvindo. Eu gosto de iniciar os Juriscasts sempre com um pouco de contexto para a nossa audiência. Então, hoje nós temos aqui 2 referências, com uma extensa carreira jurídica, e é importante que para a nossa audiência que não necessariamente trabalha nessa área, é legal que eles entendam a importância deste tema. E para isso eu quero pedir aí, por favor, que o Diogo tente facilitar essa nossa compreensão, dimensionando de alguma forma, se possível, o tempo e o impacto que a atividade de cálculos em um jurídico como o da CSU quanto que isso toma do seu tempo? É muito importante, pouco importante? E dentro desse contexto, a gente parte depois para a próxima pergunta. Como é que é então aí o dimensionamento, o impacto dessas atividades de cálculo no jurídico aí, na sua atividade jurídica diária? Aqui a questão do cálculo nós somos parceiros aí do Bernhoft já faz uns 4 ou 5 anos, E esse é um serviço para a gente de extrema importância. É um tipo de atividade que nós não teríamos condições de fazer internamente, porque isso demanda uma expertise e demanda um tempo que nós não temos, E nós utilizamos os cálculos, a importância a gente utiliza aqui, só explicando mais ou menos como é que funciona dentro do jurídico da CSU, a forma de cálculos, Eu sei que muitas empresas atuam de forma diferente, mas a forma como a gente preferiu adotar aqui na companhia é o seguinte: todos os processos após a sentença de primeira instância, são realizados cálculos, Então, todas as sentenças, acórdãos, já são realizados os cálculos ali. Na fase de execução, óbvio, isso sempre acontece, Porque a gente tem que apresentar cálculos. Ali também já são feitos os cálculos. E quem nos ajuda com isso é o Bernhoft, é o escritório já que nos atende há alguns anos. E a importância disso, a relevância disso, é você conseguir passar para a companhia uma situação, o status real daquele processo, o quanto de fato ele custa, o quanto de fato a empresa vai ter que direcionar parte dos seus recursos para pagar aqueles processos. E é um tipo de trabalho que a gente, como eu falei já, e sem querer ser muito repetitivo, a gente não teria condições de fazê-lo sem a ajuda e o auxílio de parceiro, que para mim é um assunto de extrema importância isso.
Depois eu posso até contar mais para frente situações que a ausência de cálculos causou aqui no nosso jurídico nos últimos anos aí. Legal. Até para a audiência conhecer um pouquinho mais, a CSU é uma SA, né? E esse negócio de ter o provisionamento ali é bem claro, é uma obrigação em SAs. Imagino que, por ser uma obrigação, é algo que, como você falou, tem muita importância e muita relevância. Antes da gente até passar para a próxima pergunta, talvez seja legal se você dizer assim, dentro desse teu time jurídico, qual o tamanho do seu time, né? E independente desse tamanho, talvez por conta dele ser como você ainda assim optou por repassar para um especialista essa atividade, de fato comprovando a importância e a relevância dela para o teu departamento jurídico, né? Sim, só aproveitando também um gancho, Thiago, você fez um comentário aqui que eu acho que eu já deveria até ter feito. A CSU, só explicando um pouco da CSU e contando para que as pessoas, os nossos ouvintes, consigam identificar em que contexto do mercado a CSU se insere, né? Legal. A CSU é uma empresa que já tem quase 30 anos no mercado. Ela iniciou e ela tem algumas unidades de negócio. Inicialmente, a CSU começou o seu core business como uma empresa processadora de meios de pagamentos, né? Então é por isso que veio o nome Card System, ou seja, ela oferecia e oferece até hoje soluções de processamento de meios de pagamento para empresas ou instituições que queiram implantar cartões de crédito ou ter esse tipo de serviço, né? Hoje em dia a gente vê até empresas do ramo varejistas, né, que tem seus cartões, e a CSU auxilia essas empresas com esse tipo de serviço. Em decorrência desse serviço que a CSU presta há quase 30 anos, nasceram os outros. E aí vem o outro serviço, que é o que dá o tamanho para a empresa de pessoas, que é o que demanda a maior parte de serviços, que é o call center, porque no passado as empresas contratavam a CSU para prestar o serviço de processamento de cartões e precisavam de um serviço de contact center. E a CSU passou a oferecer esse serviço, que ela já presta há bastante tempo. Então, são os dois principais unidades de negócio da CSU, contact center e o processamento de cartões. A gente tem outros serviços, como shoppings virtuais, né, que é uma plataforma virtual de shopping virtual chamada Optimize. Nós temos um data center também, que é o ITS, onde a CSU vende espaços no seu data center para empresas que queiram armazenar seus dados. Mas os dois principais são esses. E o que mais demanda serviço no jurídico é o contact center. Então, boa parte dos nossos serviços, dos nossos trabalhos, são dessa área do contact center. O jurídico aqui na CSU, ele é um jurídico, acho que com boa parte das empresas, é um jurídico mais enxuto. A gente é composto por... É um time com 6 pessoas. Nós temos eu, que sou o head da área do contencioso. Isso falando só do jurídico, da parte do contencioso, tá? Sim. Porque o jurídico também tem a parte do societário, que é a parte de contrato societário. Eu vou falar aqui só do contencioso. É um contencioso menor. Tem eu, que sou o head, o gerente da área jurídica da parte do contencioso. Nós temos 2 advogados, um tributário e um trabalhista. Temos 2 assistentes e um jovem aprendiz. A gente tem que cumprir a cota, né? E aí temos as outras áreas. Mas é um serviço, e aí, né, sem querer me estender muito, mas voltando no seu assunto, que a gente não teria condições de fazer. Né? Com um jurídico enxuto desse, a gente também não tem condições a gente não é internalizado o nosso jurídico. O acompanhamento dos processos são feitos por escritórios terceiros, escritórios parceiros. Uhum. A gente também não teria condições de internalizar, a gente teria que aumentar muito o nosso número de pessoas. E como a gente não consegue fazer o acompanhamento dos processos, né, acompanhamento processual, a gente também não conseguiria fazer os cálculos, que nem os escritórios conseguem fazer, né? É um tipo de serviço que nem os escritórios fazem. Por isso que a gente precisa de parceiros como a Benhoft para nos auxiliar nesse tipo de situação. Legal. Acho que eu expliquei, né? Não, tá claro, tá claríssimo. Acho que a audiência aí já tá com o embasamento necessário para entender o tamanho desse trabalho aí, né? E, Diogo, você, né, teu currículo aí, você entrou como estagiário em 2009, já estamos em 2020, Sim. Uma empresa de 30 anos, dá para dizer que você já é um
um ativo da empresa, né? Tem uma plaquinha de patrimônio. E nesse teu tempo aí, na CSU, qual a importância que hoje você dá para esse negócio de manter o passivo sempre atualizado, com os valores assertivos? Como é que é a sua vida enquanto gestor, enquanto head dessa área, né? Sim. E o peso que você dá para isso, de ter o teu passivo sempre atualizado com os valores assertivos? Assim, como você falou, né? Eu não tinha nem cabelo branco quando entrei na CSU. Ainda estagiário. Somos dois, Diogo. Eu também tinha um cabelo pretinho. Então. E meu cabelo tá precocemente branco, mas eu passei por muitas fases aqui na CSU, né? Obviamente, a situação que a gente se encontra hoje não é a mesma de 11 anos atrás. E muito foi fruto do trabalho das pessoas que passaram por aqui, das pessoas que foram os responsáveis pela área antes de mim. Mas eu pude ver muito isso, né? Se a gente for imaginar 11 anos atrás, a CSU não tinha um sistema, um software jurídico. Hoje nós somos clientes do ProJuris, que já também nos atende aí há 4, 5 anos. Legal. Então, assim, a gente não tinha nenhum software jurídico para controlar a gente brincava que os processos eram controlados por uma ferramenta da Microsoft, chamada Excel, que a gente ficava trocando Excel com os escritórios, né? E também não eram feitos cálculos, os cálculos eram feitos na fase de execução. Então a gente tinha uma situação aqui, e para uma empresa que até esqueci de comentar, se é uma empresa SA, está no novo mercado, tal. Então, assim, quanto maior número de informações você passar para o mercado, mais atrativo vai ser as suas ações e mais atrativa a empresa vai ser no mercado. Então, assim, quais são os principais problemas de você não ter nenhuma ferramenta de um software jurídico e você nem ter cálculos feitos desde o início do processo ou desde a primeira sentença? É você ser pego de surpresa. É você chegar lá no final, você chegar lá na frente, batendo na porta um mandado de segurança, um mandado de citação para você pagar uma execução que está muito acima do seu padrão, o que você não esperava. Porque as empresas hoje em dia, cada vez mais, elas fazem os provisionamentos dos valores, né? Então, assim, você já tem, desde o começo, você já tem que provisionar aquele valor, e para quem não conhece ou não entende, quando você indica que tal contingência ou tal valor, aquele processo que custa X e aquele valor é provável, a perda é provável, a empresa já segura ou já resgata parte da sua receita para pagar aquele valor, ou seja, aquilo já entra com uma despesa desde o começo, né? Então ela já separa parte daquele valor para pagar aquilo. Então, se você não tem não tem seus processos, as suas contingências devidamente qualificadas e quantificadas do ponto de vista de valor, e você não tem isso bem definido e bem armazenado, você pode tomar alguns sustos lá na frente. Então, assim, a principal vantagem de você ter uma carteira de processos com os valores bem quantificados e bem identificados, se eles são prováveis, possíveis ou remotos, é você estar bem preparado para não tomar sustos lá na frente. Legal. Vamos chamar então o Paulo para essa conversa que até o momento aí estava de ouvinte, mas vamos lá, Paulo. Como eu falei no início, a audiência aqui do Juriscast, ela é composta por pessoas de escritório de advocacia, pessoas de departamentos jurídicos, estudantes de direito, né? Considerando que essa audiência é tão mista, digamos assim, na sua opinião, existe algum tipo de melhor prática para a distribuição da execução desse tipo de trabalho de cálculo? Você entende que os escritórios de advocacia devem ou não devem assumir esse papel de liquidar os cálculos diretamente? Qual é a sua opinião? Bom, bacana, né? Eu gosto muito de ouvir o Diogo, né? A gente bate muito papo e eu tive o privilégio de começar esse projeto aí no início aí da CSU. A gente passou aí por grandes desafios, né, Diogo? Sim. Mas só corroborando um pouquinho do que ele falou, basicamente é isso, Thiago. É realmente sentar, olhar para o problema, desenhar um fluxo, né? Como ele bem disse, né? Olha, a gente começa aqui a fazer os cálculos a partir de uma condenação, de uma sentença. Não existe a receita certa, não existe a receita correta. Existe uma política interna da empresa que deve ser colocada na mesa, analisado todos os alicerces aí para poder fazer uma política bem feita e dali, sim, partir
de um projeto para que possa ser feita uma gestão muito bem feita. E o Diogo faz isso com maestria, né? Não é porque ele está aqui junto com a gente, não, mas ele sabe a admiração que eu tenho por ele, e eu acho que isso é uma parte bacana, tá? Respondendo a sua pergunta, Thiago, eu não gosto muito daquela frase que advogado não sabe de número. Eu acho que isso é errado. Eu acho que isso é uma máxima que a gente tem que tirar da nossa cabeça, mas não podemos confundir, né? O Diogo, ele sabe muito bem analisar uma planilha, analisar os números. Agora, a parte técnica de fazer o cálculo, aí sim eu acho que você tem que ter um especialista. Isso por quê, Thiago? Porque, na verdade, o Diogo tem que ter tempo para fazer análises técnicas desses números assertivos, para que ele possa, no futuro, fazer uma campanha de acordo bem feita, ter diagnóstico para fazer um preventivo desse contencioso, para diminuir sua carteira, e ele não consegue fazer se ele não tiver tempo para isso. Então, acho que essa parte técnica realmente precisa ser segregada, né? Eu gosto muito de falar isso, segregação de função, né? Isso, na verdade, quando a gente entra numa empresa muito bem estruturada, como a gente pegou a CSU desde o começo, nós sentamos para fazer um desenho sobre essa nova perspectiva lá atrás, a gente muitas vezes é mal quisto pelos escritórios de advocacia, né? Porque a gente acaba, entre aspas, criando uma auditoria, né? Nós apontamos o dedo para o escritório de advocacia e eles acabam apontando o dedo para a gente também. Isso é bacana, isso eu adoro. E no começo existe realmente esse impasse aí, né? Esse risco, essas rusgas, mas que na verdade só traz a ganhar para a empresa, tá? Porque na verdade a gente consegue, depois de um tempo, ter reuniões periódicas com os escritórios, isso que é legal, a gente consegue ter reuniões periódicas com nossos parceiros e, com isso, traçar políticas realmente efetivas no contencioso trabalhista. Então, acho que essa segregação de função, Thiago, é fundamental para que todo mundo fique no seu quadrado. Eu acho que isso é o mais importante, né? Cada um tendo tempo para fazer a sua análise, as suas ponderações, e isso aí, na verdade, é muito bacana. Deixa eu só pegar um pouco do tempo, Thiago, para falar um pouquinho da Berhoft. Acho que você falou aí da CSU, poucas Fique à vontade. vezes ouvintes não conhecem a Berhoft, né? Eu sou sócio da Berhoft, eu sou responsável aqui pela área de cálculos judiciais, mas a Berhoft é uma empresa de consultoria, ela presta consultoria em várias áreas aí contábeis, né? Outsourcing, que é a contabilidade propriamente dita, área tributária, risco de terceiros, e a parte de cálculo, obviamente, é uma parte muito importante aqui, a qual eu tomo conta aí há mais de 10 anos aqui na Berhoft. Tá bom? Legal. Então, especialista, cada um no seu quadrado. Gostei. Imagino que, como gestor, o Diogo precisa ter dados para conseguir gerir, né, o que precisa ser gerido, e precisa ter confiança de que os dados estejam assertivos, né? Então, sem dúvida, imagino que faça muita diferença ter essa tranquilidade, essa confiança de que cada membro do seu time está dando o seu melhor na sua área de expertise. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, Diogo. Para você que está dentro do departamento jurídico, né, você é o responsável por ele, em sua avaliação, como é que é esse outro lado, né? Esses ganhos, sua percepção de ganho dessa segregação de função e de ter aí com você nesse apoio específico, né? O tema do nosso papo aqui hoje é cálculos judiciais e o contencioso trabalhista. Como é que você vê os benefícios, os ganhos dessa segregação entre advogados e contadores? Conta um pouquinho pra gente. Assim, eu acho que boa parte das empresas, elas fazem e segregam esses serviços igual a CSU faz, né? Poucas empresas que eu conheço internalizam o seu contencioso, né? Ou seja, o advogado interno é quem vai lá e vai fazer a audiência, vai fazer a defesa, vai fazer o recurso, ou até mesmo fazer o cálculo, que eu acho até que aí deve ter menos empresas que façam isso. Ou que use a contabilidade interna para fazer cálculos, porque, como o Paulo disse bem, é uma questão muito específica, né? Não é qualquer contador que sabe fazer um cálculo trabalhista, um cálculo judicial. Então, assim, eu imagino que boa parte das empresas façam e distribuam a sua tarefa, o seu jurídico, como a CSU faz, né? Então, nós temos os escritórios parceiros, que fazem o acompanhamento dos processos, ou seja, até para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que não são da área, né? Então, assim, toda a questão processual é feita por um escritório parceiro.
Então, são eles que fazem as defesas, são eles que fazem as audiências, são eles que fazem os recursos, né? E nós temos o Benhoff, que é um parceiro na área de cálculos. O jurídico interno, ele fica mais aqui no sentido... Costumo falar que nós somos advogados Nutelas, né? Nós não vamos para audiência. Eu diria advogados mais estratégicos. Mas a nossa área de atuação é um pouco mais diferente, né? Porque, assim, a gente costuma falar, eu costumo falar, que advogado de empresa tem que conhecer de negócio. Então, assim, você tem que ter um ponto de vista estratégico onde você vai delimitar estratégias processuais do que vai ser feito, né, no processo, alinhar a tese com os escritórios. Então é importante que para isso, você tenha um sistema onde você consiga extrair informações para você conseguir avaliar qual estratégia o escritório vai ter que seguir, né? Mas você também tem que ter um conhecimento jurídico, conhecimento do negócio, para você conseguir posicionar a companhia na tomada de decisão, né? Muitas empresas, e a CSU é assim, nenhuma decisão é tomada do ponto de vista estratégico como companhia em si, sem avaliação e sem o aval do jurídico. Então, assim, o advogado ele tem que ter muito esse conhecimento. E para que a gente consiga focar nessas coisas, é importante que os periféricos, eu nem vou falar periférico aqui, mas não é periférico, né? Porque também a parte processual é core da empresa. É importante que, é core do jurídico, mas é importante que a gente tenha parceiros que nos auxiliem, para que a gente não precise fazer defesa, a gente não precise fazer cálculo, que a gente não precise fazer recurso, que a gente consiga focar nesses pontos. E ter as informações bem consolidadas num software jurídico e ter os valores dos cálculos bem delimitados nos ajuda muito em vários indicadores. Eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto aqui, mas assim, o que as empresas pedem, né, o que os diretores das empresas, os CEOs das empresas pedem, o que eles buscam é informações. E a gente tem que ter informação, é essencial, né? Legal. Para a gente consiga ter essas informações e passar para a companhia. Legal, já vamos falar em seguida sobre indicadores, já vamos chegar lá, tenho certeza que a audiência adora falar sobre isso. Bom, esse aqui é o Juriscast sobre cálculos judiciais e contencioso trabalhista com Paulo Souza e Diogo Fassini, tá? Você que está nos ouvindo, lembre-se que esse episódio e todos os demais estão gratuitamente disponíveis no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer e inclusive no YouTube com os nossos belos rostinhos aqui. Estamos presentes em todos esses canais sociais. Então, você que está nos ouvindo, reserve um segundinho aí para avaliar esse episódio, para comentar esse episódio, dizer o que você está achando e se você quer, que outros temas você quer que a gente traga aqui para o Juriscast, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Paulo, a gente acabou de falar sobre essa importância da segregação, né, dessas atividades especialistas, né? Se existe tanto essa importância, por que algumas empresas de auditoria às vezes podem não apontar isso em seus relatórios, podem não levar isso tanto em consideração, se é óbvio tão importante manter aí o provisionamento e os cálculos sempre em dia e isso, né, não levar isso em consideração, não levar essa preocupação tão ao pé da letra pode, obviamente, trazer riscos para as empresas, né? Então, por que você acha que às vezes algumas auditorias não veem isso, algumas pessoas não dão a devida importância para esse tipo de segregação? Eu acho, Thiago, muito corroborando aí com o que o Diogo falou, né? Não concordando com o advogado Nutella, que eu acho que a parte dos departamentos jurídicos é fundamental. Na verdade, ela é o pilar, né, desse tripé. Eu gosto muito de falar do tripé, né? Departamento jurídico, escritório de advocacia terceiro, que toma conta e o risco ali das ações, e o escritório de contabilidade, que faz bens afetivos, né? E eu acho que essa segregação, inclusive, Thiago, já foi até indicação da SOX, Sarbanes, enfim, para que tenha essa independência, é fundamental, porque, na verdade, você acaba não deixando que o fluxo, que o sistema fique na mão só de uma determinada ponta desse tripé, né? Então, se você tem só duas vias, posso te dar N tipo de exemplos aqui, mas alguns comuns que ocorrem é quando realmente ocorre um erro de valor e o cálculo, na verdade, é feito por responsabilidade do escritório, muitas vezes não chega na empresa, né?
Muitas vezes é feito um cálculo de acordo com uma base que não está assertiva, e aí aquele acordo, na verdade, é visto pela empresa como um belo negócio, quando vai ver aquele valor, na verdade, é bem maior do que o valor real daquele processo, tá? Então, esse é um dos exemplos, né? Então, a segregação de função, essa independência, na verdade, só faz com que todo mundo trabalhe na sua área, um auxiliando o outro. Eu sempre bato muito nessa tecla, eu acho que ninguém consegue, nesse tripé, fazer a sua condução sozinha, sem o auxílio, sem uma conversa, sem ter parâmetros bem definidos. O Diogo sabe muito bem disso, que a gente costuma trabalhar aqui sempre em cima de parâmetros bem alinhados com esse feito através deste tripé. Então, eu acho que cada empresa tem a sua política interna, então nós fazemos lá desde o começo da nossa prestação de serviço uma reunião de alinhamento de parâmetros, e é engraçado que dentro da empresa aqui pode ter empresas do mesmo segmento trabalhando do lado e totalmente diferente, tá? Ah, Paulo, mas qual que está certo? Não, o que está certo é a política interna que a empresa está adotando para tratar e para fazer a gestão daquele contencioso, tá? Então, eu acho que essa segregação, muitas vezes é indicada até pela maioria das auditorias, tanto ela interna ou externa, mas muitas vezes na correria, Thiago, e às vezes por uma economia, entre aspas, que para mim não é uma economia, acaba se não levando para frente essa independência, essa segregação de função, que é fundamental. Legal. Diogo, não sei se você pode compartilhar conosco essa informação, mas falando aí de auditoria interna e tal, se você tem algum tipo de procedimento aí que você utiliza para garantir a conformidade aí do teu processo, que ele seja executado conforme foi planejado? Como é que funciona isso na CSU, se você puder compartilhar com a gente? A CSU, ela, como é uma empresa de capital aberto, né, então ela tem uma área de auditoria e compliance interna, que fazem esse tipo de avaliação em todas as áreas, e nós também sofremos auditorias externas. Então, ou seja, sempre, periodicamente, os nossos procedimentos, eles são validados, são auditados, são conferidos. A gente tem uma política de contingenciamento dos processos, contingenciamento e provisionamento dos processos, que já foi implantada já há algum tempo. Então, ou seja, isso aqui acontece na CSU de forma bastante periódica e com bastante ênfase aqui. Porque, como eu disse, ter os processos totalmente quantificados, né, e prognosticados, se é que existe essa palavra, ou seja, mas que identifique qual o prognóstico de perda, se é provável, possível, remoto, é essencial para a companhia, para que a companhia saiba exatamente quais são seus riscos, o seu passivo judicial, né? Então, porque isso impacta diretamente no resultado da companhia, né? Seja se você estiver subdimensionado, ou seja se você estiver superdimensionado, né? Como já aconteceu em algumas situações aqui na CSU, antes da gente começar a parceria com a Benhoff e o Paulo, que só fazendo um apontamento, é bem verdade o que ele falou. No começo, quando você contrata um escritório de contabilidade do peso da Benhoff, há sempre umas rusgas ali com o escritório parceiro, porque de fato acaba sendo uma auditoria, né? Muitas vezes na questão dos documentos, porque muitas vezes os processos não estão com a documentação completa, ou seja, você acaba ganhando, pelo menos ali de início, você já ganha ali uma qualidade muito maior ali dos seus controles, né? Porque o escritório vai lá e fala assim, pô, mas para fazer cálculo eu preciso de uma ficha financeira, eu preciso da cópia desse processo aqui, não tá aqui, né? De plano você já ganha isso, e dá uma rusga mesmo. Até só para complementar aí, Diogo, o maior impacto realmente é esse, né? Que muitas vezes o que acontece, como eu falei, né? Cada um tá ali para cuidar da sua casinha, né? Do seu procedimento ali. E muitas vezes o escritório está preocupado em fazer o prazo. Mas só que, na verdade, o prazo em si, ele depende também de números acertos, né? E o que o Diogo está falando é o maior problema que nós temos com os escritórios quando a gente entra aí de cabeça aí num planejamento bem feito. E o Diogo, na época,
junto com o diretor jurídico, fizeram, sentaram e a gente realmente elencou. E aí, muitas vezes acontece isso, né? Você se depara, né, com números, assim, totalmente divergentes, né? E eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que falar para minha contabilidade que fiquei esses anos todos passando números em reais e tal. Existe todo um trato, né? Todo um planejamento aí, depois que a gente entra para fazer esses números assertivos, e é bem interessante. Mas só para falar, viu, pessoal, que depois a gente fica em paz com os escritórios, todo mundo fica feliz. Depois viram parceiros. O trabalho flui aí bem bacana, porque assim, é aquilo que eu falei, né? Se o meu trabalho estiver sendo bem feito, o escritório vai estar fazendo um trabalho também muito, muito bem feito, e a CSU que vai ganhar aí com preventivo, com campanhas de acordos bem feitas, enfim. Só para complementar aí, Diogo. Desculpa te interromper. Não, e para o escritório também é uma vantagem ter um escritório de contabilidade parceiro, né? Porque, assim, torna a vida deles mais fácil, né? Se não tiver um escritório de contabilidade, eles teriam que fazer os cálculos, né? Ou seja, assim, é um trabalho adicional sem ter a expertise técnica que contadores especialistas têm, né? É verdade. Claro, e aí com isso eles conseguem até, na verdade, Diogo, entrar mais afinco, né, na matéria discutida ali dos processos, tentando trazer uma nova matéria para suscitar perante o juízo, para poder reverter situações que não estavam nem na mente dele, muito por conta do tempo. Então, eu acho que é isso que você falou mesmo. Eu acho que a intenção é essa, é que todo mundo tenha tempo para trabalhar em cima da sua expertise. Através disso, você tem resultados muito agregadores aí, muito efetivos aí para as empresas. Até porque, assim, só complementando, quando um escritório como o Benhoft faz um cálculo, eles não só fazem o cálculo, né? Isso falando na fase de execução, eles apontam quais são as matérias que podem ser suscitadas ali em sede de embargo de execução, impugnação dos cálculos. Ou seja, imagino eu que isso facilita muito a vida do escritório, do advogado, história de base do advogado que vai fazer os embargos ou vai impugnar o cálculo, porque ele já vem ali com a tese já praticamente apontada já pela contabilidade, né? Perfeito, é isso mesmo. E muitas vezes a divergência até nisso é bacana, entendeu? Porque muitas vezes nós temos uma visão aqui de matéria que possa ser, né, interessante e vamos ter algum sucesso no juízo, e o escritório de advocacia acha que não, e muitas vezes quem desempata, né, esse impasse aí é sempre o departamento jurídico. Mas voltando ao tema, é sempre bacana porque essas discussões só fazem, na verdade, o nosso trabalho se tornar um trabalho de excelência. É isso que nós estamos buscando, e esse tripé, eu acho que funcionando dessa forma independente, nessa segregação de função, todo mundo ganha. Legal. Bom, sensacional. E o Diogo acabou comentando sobre... a gente falou sobre indicadores agora há pouco. Ele falou aí sobre um dos possíveis indicadores, que é saber, dentro de toda aí sua base de processos, quantos deles, né, tem perda possível, perda provável, perda remota, por exemplo. E quanto que isso vai custar é algo que, obviamente, quanto mais assertivo, melhor. Mas esse é um tipo de indicador que eu imagino que você utiliza aí na sua gestão do contencioso, né, da CSU. Diogo, para a audiência conseguir entender um pouquinho melhor, né, esse processo de gestão, que outros indicadores, ou como que você utiliza aí os indicadores, quais são os indicadores que você aplica na gestão do seu dia a dia, e que ferramentas gerenciais você utiliza para te ajudar nessa gestão toda? Sim. Aqui a gente tem como eu falei, né, em uma das outras respostas, a gente tem que dar dezenas de informações para os nossos diretores, para a companhia. Então, ou seja, a gente é muito cobrado pela essa questão de indicadores e informações. Então, a gente tem vários, desde a planilha de contingenciamento, que é essa que você mencionou, Thiago, que é onde eu indico qual o valor de cada ação e qual é o prognóstico de perda, se é provável, possível ou remoto, né? E aí vem com informações mais básicas. Então, aqui a gente tem indicadores de número de entrada de ações, que a gente compara com dos anos anteriores para verificar se a gente tem recebido mais ações ou menos, né? Isso separado por regiões, porque a CSU ela tem atuação em outras cidades do Brasil, né? A nossa matriz fica aqui em Barueri, mas nós temos outras filiais que ficam em outras regiões. Nós temos também indicadores em relação ao número de encerramento de processos,
quantos processos são encerrados e também dividido por bases, dividido por escritórios, então onde a gente consegue comparar e conferir se nós temos melhorado ou piorado os nossos números. Nós temos também indicadores que mostram quais processos a gente encerrou com condenação, ou seja, tendo que pagar a execução, e quais processos a gente encerrou sem precisar pagar nada, ou seja, com êxito. E aí pode variar bastante, a gente tem as informações do porquê que a gente encerrou aquele processo sem pagar, desde uma ausência do reclamante da audiência até uma improcedência. A gente tem controle dos nossos depósitos judiciais, nós temos convênios com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, onde a gente consegue extrair relatórios dos depósitos que a CSU faz nos processos, seja na fase recursal, ou seja na fase de execução. E isso a gente consegue confrontar com a nossa base, né, que está lançada no sistema, né, e aí já explicando, a gente utiliza o software do ProJuris para fazer o nosso controle de processos, e é de lá que a gente extrai boa parte dos nossos relatórios para fazermos nossas apresentações, nossos indicadores e relatórios gerenciais. E a gente também tem um controle aqui dos nossos pagamentos. Então, todo pagamento que a CSU faz numa execução para encerrar um processo, seja através de uma guia de depósito judicial própria, né, ou seja, a gente vai lá, recolhe a guia para pagar, ou seja, através da convolução de depósito, da utilização de depósitos já realizados, a gente tem o controle disso. E a gente faz uma conciliação dessas informações para que a gente saiba exatamente qual que é a nossa média de valor pago por processo. E hoje a gente tem essa informação aqui, há pouco mais de 2 anos, a gente consegue controlar e saber quanto custa em média cada um dos nossos processos. Isso aqui para a gente é um dos nossos principais indicadores, porque ele é o indicador que melhor mostra o nosso desempenho do jurídico interno aqui. É saber, olha, ano passado o nosso processo custava em média X mil reais. Hoje a gente está custando menos X mil, ou hoje ele está valendo mais X mil. Então a gente consegue se posicionar, identificar exatamente e saber como que está sendo o reflexo do nosso trabalho. Eu imagino que muitas empresas tenham esse indicador, mas para a gente isso é de extrema importância, porque mostra, a gente consegue ali medir na linha, na vírgula, qual o reflexo do nosso trabalho. E aí, em comparação ali com o trabalho do Benhoff, dos contadores, é saber, olha, se aparece um processo aqui com um cálculo muito alto, a gente sabe, a gente tem parâmetro para saber se aquele cálculo está muito acima do que a gente tem como média, e se for muito acima, a gente vai falar, bom, esse processo aqui eu tenho que focar nele, porque eu tenho que fazer alguma coisa nesse caso aqui. Né? Então, saber a média, o valor médio de quanto custa cada um dos nossos processos, quanto a gente pagou lá no final, serve até para ter parâmetro, quando chega um cálculo, de saber assim, olha, esse cálculo aqui é muito em cima da nossa média. Então, assim, a gente tem que focar nele. Coisa que a gente não tinha antes. Então, são esses basicamente os nossos principais indicadores que a gente tem, que a gente utiliza hoje ferramentas como o ProJuris, que é onde faz a gestão do nosso contencioso, né, dos dados, das informações, e aí a gente usa aí Power BI para subir gráfico, tal, ainda que o ProJuris conceda gráficos para a gente, mas aí a gente faz dessa forma aí, né? Legal. Sensacional, tem uma máxima que diz que não é possível gerenciar o que não é medido, né? Então, fica aí a dica para nossa audiência e que o trabalho de gestão de um departamento jurídico é estritamente baseado em dados e, acima de tudo, dados assertivos para que a gestão possa ser assertiva. Achei sensacional a tua contribuição. Agora eu quero fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente vai ter que acabar o nosso episódio daqui a pouco, então temos 2 perguntinhas. Eu quero fazer essas 2 perguntinhas. A primeira, as 2 vou fazer para os 2, né? Para o Paulo e para o Diogo, mas vamos pela primeira aqui. Para vocês 2, vamos ver o que vocês têm aí de sugestão para a nossa audiência. A gente falou aí sobre gestão, sobre os cálculos, e no final das contas o que a gente quer com esse tipo de preocupação, né, de cálculos pro contencioso, em específico trabalhista, que envolve muitas variáveis e muitos riscos, né, se os cálculos não forem bem feitos. Quero ver, na visão de vocês 2, o que vocês entendem que é indicado e aceito, né, talvez já seja comum, ou que não é comum, mas que seja inteligente,
nas empresas para que as empresas consigam, de fato, diminuir seus passivos? O que vocês recomendam de estratégia aí para quem está nos ouvindo? Bom, Thiago, deixa eu começar. O Diogo já falou muito. Dá uma respirada agora. Estou brincando, o Diogo é parceiro. Na verdade, Thiago, tudo passa sobre como fazer, né? Eu acho que o que a gente está conversando aqui, basicamente, você foi muito feliz na sua frase, hoje em dia, e já há algum tempo, tudo tem que ser baseado em dados, né? A gente tem que fazer realmente uma análise, uma política. Eu acho que para a gente diminuir o passivo de qualquer companhia, a gente precisa sentar e entender como que é aquela carteira, o que está realmente trazendo de contencioso, o que está aumentando essa massa, para que se possa sentar e fazer realmente uma análise muito pormenorizada desse passivo. Se a gente não fizer uma análise, entender, junto com o escritório, junto com o contador, aonde que pode ser atacado aquilo, é complicadíssimo, né? Porque, na verdade, você não tem base para poder diminuir esse passivo. É óbvio que tem algumas campanhas práticas que fazem diminuir o passivo, como campanhas de acordo, atacar realmente uma região específica que esteja com algum problema, mas sem essa análise prévia de dados, entender como que é realmente a sua carteira, identificar aqueles gargalos junto com o escritório e com o contador, e realmente fazer um preventivo, acho que é a forma mais eficaz para poder diminuir esse contencioso. Eu até brinco que muitas vezes você faz uma campanha de acordo e aí quando você vai ver, no outro mês já está a sua massa lá, o seu passivo, ou igual ou superior. Então, quer dizer, não adianta você ficar ali enxugando gelo, né? Claro, é óbvio, as campanhas de acordos ajudam muito, elas são, na verdade, acho que é a maneira mais rápida de você diminuir o seu contencioso, porém, se você não tratar e fazer o preventivo, como o Diogo bem falou, você não vai ter efetividade nesse trabalho, né? E aí, outros indicadores que hoje em dia os VP, os diretores não têm tempo para nada, eles querem só ver os números, né, Diogo? Hoje em dia, BI é uma parte e todo mundo só quer ver aquele número, aquele indicador, e estão corretos, né, na verdade. Na pirâmide aí, a gente precisa trazer esses indicadores de maneira mais fácil, né, e mais objetiva possível para análise desses diretores, desses VPs. Então, se você não fizer realmente essa análise prévia, esse preventivo, não vai adiantar nada, porque mês a mês você vai estar mostrando o mesmo número, ou então é aquele número que, na verdade, diminui um percentual tão ínfimo que você fica até sem graça de ficar apresentando. Então, o que o Diogo falou, concordo plenamente, a gente precisa realmente entrar fundo na carteira para poder entender quais são os indicadores que a gente precisa ser atacado, tá? Isso é fundamental. Exato. Só complementando o que o Paulo falou, que eu concordo plenamente, assim, se você não tiver informação, não tiver dados que identifiquem, mostrem para você quais são os seus reais problemas, você nunca vai conseguir diminuir sua carteira, nunca vai conseguir diminuir o seu passivo. Você pode até fazer campanhas de acordo, como o Paulo mencionou, mas isso vai ser de forma assim, você vai enxugar gelo, porque você já vai ir lá na ponta, lá na frente, quando você já está com um passivo criado, né? Você tem que tentar evitar que esse passivo seja criado. Isso é só com informação, com dado, identificando, olha, onde são os meus principais problemas, processualmente falando, né? Quais são os processos que eu perco mais, qual é o tipo de tese que encaixa mais. Isso aí é só com informação. Se você não tiver esse tipo de informação, não vai rolar. Legal, sensacional. Vamos, infelizmente, a nossa última perguntinha, mas acho que vai ser a mais legal, porque vai fazer quem está nos ouvindo coçar a cabeça e perceber, opa, talvez eu tenha um problema e talvez já haja uma solução aí para acelerar a resolução, né? Então, assim, trouxemos aqui um caso super legal, né, do Diogo, que tem uma gestão muito bem organizada, mas nem todos que nos ouvem já estão nesse patamar. A maioria das pessoas tem algum tipo de podem estar enfrentando algum tipo de problema por não ter um passivo já tão assertivo quanto o seu exemplo aí na CSU. Então eu queria pedir para vocês dois, para a gente finalizar aqui com a nossa audiência, exemplos práticos de problemas comuns que vocês já enfrentaram ou que as pessoas podem estar enfrentando
por não ter um passivo tão assertivo e, por consequência, saírem desse nosso papo aqui entendendo qual é o problema e para que linha aí para resolver esse problema, como que vocês já falaram nas perguntas anteriores. Então, quero pedir para vocês se vocês têm algum exemplo, alguma sugestão de problemas que quem não faz um passivo assertivo como o da CSU tá sentindo agora na pele. Eu acho que exemplo é que não falta, né, Diogo? Exato. Porque a gente que está ali no dia, existem realmente vários exemplos aí para a gente poder passar aí para os ouvintes aí. Eu vou falar um que é mais prático, né? Porque eu brinco, né? Que todo mundo fica... o que é pior, né? Eu ter um passivo super avaliado ou subavaliado. Na verdade, os dois são ruins. As duas formas, ela na verdade, demonstram uma má gestão e, principalmente, onera muito a empresa, né? Um passivo, um contencioso super avaliado, você fica exposto a não ser tão atrativo para novos acionistas, você fica com dinheiro em caixa ali onde você tem que estar provisionado um valor que poderia estar sendo investido em outra área, e sub também é terrível, né? Porque, na verdade, quando você chega a uma condenação, o Diogo sabe bem disso, né? Chega lá um valor provisionado de 1.000, chega lá um pagamento de 5.000, poxa, aí é briga com a contabilidade, é briga com o financeiro, e aí desce para o escritório, para o contador. Exato. Ai, que número é esse? Pelo amor de Deus. Então, as duas formas, Thiago, realmente é muito complicado. Por isso que já há alguns anos, né? Não estou falando de agora, há alguns anos, meus cabelos brancos, como bem diz o Diogo aí, não me nega aí a minha experiência aí na área, mas lá atrás o provisionamento era feito de uma maneira muito chutada, né? Então a gente não observava a documentação, a gente não realmente auferia aí os números de uma maneira muito assertiva. Mas há anos isso já é realmente visto com lupa, né? A gente precisa ter o número ali bem auferido para que realmente não seja surpreendido, ou para mais ou para menos. Os dois cenários são horríveis, tá? Os dois cenários acabam, na verdade, onerando muito a empresa e o foco vai todo para a parte jurídica, né? Eu brinco, né, que antes, hoje menos, mas antes o jurídico era muito atacado, né? Poxa, não traz nada para a empresa, só traz custos, só traz despesa. Batia muito assim nessa tecla, né? O Diogo deve ter apanhado muito com relação a isso. Sim. E a gente está mudando, na verdade, essa imagem, porque é dados, né? Então, assim, através de uma boa gestão, nós precisamos de bons gestores, né? O Diogo está aqui nos dando vários exemplos e eu o conheço e sei da expertise dele, do profissionalismo dele. Isso traz total diferença para a companhia. Na verdade, a gente consegue trazer muitos ganhos, sim, para a empresa, tá? Então, essa imagem realmente está mudando e eu fico feliz com isso. E essa cheia da contabilidade aí, podendo agregar bastante valor aí, eu acho também bacana. Concordo plenamente com o que o Paulo falou. E contando uma história que aconteceu aqui na CSU no passado, eu falo assim, não é tão passado assim, tá? Coisa de 6, 7 anos atrás, quando a gente ainda não tinha um escritório parceiro com a Benhoft, não tinha um software como o ProJuris, a gente controlava os nossos processos em planilhas de Excel. Então, a contingência do processo, ou seja, a indicação, né, qual seria uma planilha de contingência? Seria o nome do processo, os dados do processo, a indicação do quanto ele custa e qual o prognóstico, se ele é provável, possível e remoto, isso era feito por uma planilha de Excel que os escritórios mandavam para a gente mensalmente. Então, cada escritório pegava a sua base, sua carteira, valorava esses processos e indicava se aquilo era provável, possível e remoto. A gente chegou até o ápice aqui de escritório tendo que mandar 2 planilhas com valores diferentes, porque uma planilha aqui é para contabilidade e uma que eles chamavam de valor real, porque eles falavam assim, não, olha, esse valor aqui está subdimensionado, mas a gente tinha 2, só que a gente não tinha certeza exatamente qual planilha que era correta, porque ambos vinham do mesmo escritório, do mesmo valor. Então a gente tinha lá um que era um valor mais baixo e um outro que era um valor muito mais alto, mas assim, era coisa de 3 vezes mais. Nossa. E a gente ficou durante muito tempo, só que a gente falou assim, olha, eu não tenho certeza se esse valor que é o triplo, se ele é correto mesmo, se ele é real, como o escritório chamava, então eu não vou impactar nosso resultado
de uma hora para outra com uma questão assim. Então a gente ficou durante alguns meses, durante um tempo, tendo que gerenciar 2 planilhas com valores diferentes, coisa que hoje é impensável, né? E hoje jamais aconteceria, porque o Benhoft já faz o cálculo, a base sai do mesmo sistema, ou seja, o próprio escritório Benhoft, que é um dos serviços que eles fazem, que eles nos ajudam, eles fazem o cálculo, eles vão lá, imputam o valor já direto no sistema, ou seja, o mesmo relatório que o escritório vai extrair vai ser o que eu vou extrair, então já não tem essa duplicidade de informações. Mas era um negócio que era bizarro. Assim. Eu brinquei à época, Thiago, falei pro Diogo que além de advogado, ele era ator, porque assim, para trabalhar com 2 números totalmente distintos, né? Você, na verdade, tem que ser ator, né? Como é que você vai passar uma informação X e para um departamento, né, que tinha que ser a contabilidade, financeiro, e 3x para a diretoria? Poxa, você fica... É um mundo muito fora do normal, né? Então, a gente, na verdade, é aquilo que a gente está batendo muito na tecla nos últimos tempos, né? Dados, né? A gente precisa de dados e é óbvio, né? Se você tiver dados e não forem assertivos, não forem colaborativos para que você possa fazer uma boa gestão, aí é pior ainda, né? Aí você vai estar, na verdade, tratando laranja com banana, né? Então não faz sentido, né? Mas o que o Diogo falou é verdade. Eu lembro que lá no comecinho, lá a gente até azeitar direitinho aí os valores, os números. E existe outro impacto ainda, né? Porque muitas vezes quando a gente entra com a parte contábil e começa a ver os valores, a diferença pode ser tão distinta que a gente tem que fazer um escalonamento, né? Para não dar muito impacto na contabilidade, enfim, aí entra uma coisa mais técnica para que a gente possa fazer uma boa gestão. Então, não precisem os ouvintes aí, que muitas vezes pode estar com um passivo muito, muito complicado, de ficar assustado, como que eu vou fazer? Não, a gente consegue sim fazer um planejamento, um escalonamento para esses valores, para que entre na contabilidade de uma maneira mais assertiva e que não gere tanto impacto aí no seu balanço, tá? Só complementando uma coisa assim que o Benhoft também nos ajudou, que às vezes pode acontecer muito com a gente, e é uma coisa que é até simples, mas a gente às vezes não percebe. Data de correção monetária e data base de juros. A gente, antes do Benhoft, a gente estava colocando umas datas que eram incorretas, que os nossos cálculos estavam, quando eles eram atualizados no sistema, né, os valores dos processos, não o que era apresentado para o juiz, mas o que ficava na nossa contingência, nossa provisão, ele era superdimensionado, ou seja, tinha muitos juros em cima, porque as datas não eram mais corretas, não eram calculadas de forma correta. Só nesse trabalho a gente já ganhou muito já em redução da nossa contingência, e é uma coisa relativamente simples, mas que eu lembro que quando a gente começou a trabalhar a implantação da nossa base com o Benhoft, eles falam assim, eu até esqueci o nome da palavra que tem isso, mas assim, vocês estão calculando os juros... Anatocismo. A gente teve uma discussão nas reuniões de implantação do serviço que a nossa carteira estava sofrendo disso. Na verdade, é aquilo que a gente estava falando, né, Diogo? Eu acho que assim, eu não gosto dessa máxima de que advogado não entende número, eu acho que isso já é embaçado. O Diogo entende muito de número, muito mesmo. Só que assim, ele tem que analisar o número, não o número do cálculo, de fazer o cálculo, mas sim analisar o número final. Então, o advogado precisa entender de número. Essa parte que o Diogo está falando do anatocismo, que é juros sobre juros, é uma parte técnica, que ele não tem que saber mesmo. Ele precisa, na verdade, de um parceiro que entenda disso. Somos nós, né? Não falando muito aqui de nós, somos os caras. Mas, enfim, e precisa dessa expertise técnica para que ele possa analisar a planilha em si, né? Então, assim, era uma coisa, na teoria, simples, que a gente conseguiu enxergar logo quando a gente entrou na CSU, mas que gera um impacto enorme. É uma coisa que, mês a mês, você vai onerando o seu passivo, com juros sobre juros, que é o anatocismo, e, na verdade, você consegue tirar isso, né, da sua carteira sem cálculo, né? Na verdade, é só uma imputação de forma errada, uma análise feita de forma errada, quando era o Excel ainda também tinha isso. Então, na verdade, você precisa ter um parceiro que foque na sua expertise. Acho que isso que é o ideal. E, claro, como eu falei, os advogados precisam tirar isso da cabeça. Eu não gosto de número, não entendo. Precisa entender de número. O que não precisa entender é fazer o cálculo, isso não. Aí é outra coisa. Mas agora, entender do número, entender da planilha, o Diogo está aí como prova que ele é um dos melhores gestores, assim, dos meus parceiros aqui, que conseguem analisar o número de uma maneira, assim, bem fidedigna.
Legal, é isso aí. Este foi o nosso episódio sobre cálculos judiciais e contencioso trabalhista. Fiquei extremamente feliz aí com as contribuições do Diogo e do Paulo e terminamos por aqui. Eu só posso agradecer, né? Então, Diogo Facini, lá da CSU, muito obrigado por ter compartilhado muito aqui da sua experiência e do seu tempo aqui conosco. Foi um bate-papo sensacional. Muito obrigado. Fique à vontade para deixar uma palavrinha para a audiência. Queria agradecer a todos, agradecer o Paulo pelo bate-papo, agradecer você, Thiago, agradecer o convite, agradecer a nossa audiência e dizer para mim que fico muito feliz. Eu sempre sou muito fã de podcasts, ouço muito nas plataformas de streaming e para mim é uma honra, uma felicidade estar gravando e participando de um, e espero que eu tenha ido bem. E se precisarem podem me convidar para outros episódios. Obrigado. Legal. Fiquei extremamente feliz de tirar o resumo aí da sua contribuição aqui. Pô, você tem a ProJuris que te ajuda aí com poder de gestão, você tem a Bernhoff te ajudando aí com cálculos especialistas, para que você, como gestor, por mais que tenha ganho aí alguns cabelinhos brancos, mas tenha mais poder de gestão, consiga entregar cada vez mais e melhor o que a diretoria espera de você. Achei sensacional. Obrigado mesmo. Paulo Souza da Bernhoff, muito obrigado também pelas suas contribuições bastante técnicas. Tenho certeza que tem muita gente que aprendeu muito aqui com você. Muito obrigado. Fique à vontade aí para também fazer tua despedida aí para nossa audiência. Legal, Thiago. Eu que agradeço aí o convite aí também. Eu acho bem bacana aí. Obrigado aí pela ProJuris de fazer esse encontro aí. O Diogo é um parceirão aí, né? A gente bate vários papos e fica fácil, né? Bater um papo com ele, principalmente pela técnica e expertise que ele tem. Então, o papo foi bem bacana. Espero ter agregado aí bastante aí para os ouvintes aí. E também espero numa próxima aí ser convidado aí para a gente poder corroborar um pouquinho aí nessa parte aí de cálculos judiciais. Abraço a todos. Sensacional, agradecimento especial, obviamente, a todos os entusiastas aí da inteligência jurídica que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast. Lembrem-se que este episódio e todos os demais estão sempre disponíveis aí nas plataformas digitais de consumo de podcast. Então, estamos no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, Google Podcasts, no YouTube. Você consegue ver os nossos rostinhos nos últimos episódios. Então, assim, fique à vontade, consuma esse conteúdo de forma gratuita, porque a gente só tem a ganhar e assim nos tornarmos profissionais cada vez mais produtivos e eficientes aí na nossa rotina jurídica. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Nos falamos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até o próximo e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.